Um trabalhador CLT ou PJ que faz escala 5 por 2 ou 6 por 1 até, em jornadas de trabalho de 8 a 10 horas, às vezes se estendendo inclusive com horas extras. Você acha que você trabalha muito ou trabalha pouco? Bom, de acordo com recentes matérias que vêm saindo na mídia, e isso não é de hoje, tá? Mas acaba que a gente vai comentar um pouquinho hoje sobre uma matéria recente que saiu na Infomoney, que meio que quer dizer que você trabalha pouco, tá? E que matéria é essa? É uma matéria que fala sobre um executivo, um diretor da Cisco que trabalha 18 horas por dia, 7 dias por semana. Mas a gente vai comentar um pouquinho sobre essa matéria mais para frente. Meu nome é Ramon Sanches, sou seu amigo recrutador, trabalho há mais de 10 anos em empresas multinacionais, e trago aqui nesse canal notícias sobre o mercado de trabalho e também dicas sobre recrutamento, seleção e carreira. Tá? Bom, vamos à matéria. A matéria é esta aqui. Ixi, eu tô até com a página já para baixo. Mas é essa manchete, né? Ah, este executivo da Cisco trabalha 7 dias, 18 horas por dia, mas tem duas regras inegociáveis. Bom, vamos ver. O diretor de produtos da Cisco, Jeto Patul, o diretor de produtos da Cisco, Jeto Patel, diz que consegue equilibrar a vida pessoal porque estabelece limites rígidos. Bom, é interessante entender esses limites e interessante entender que equilíbrio de vida pessoal é esse. Mas eu já tenho um ponto aqui. Na manchete diz: ele trabalha 7 dias por semana e 18 horas por dia. Embaixo da foto dele já tem Jeto Patu, executivo da Cisco, às vezes trabalha 18 horas por dia. Então, acho que não é todo dia e nem é tanto 7 vezes por semana, né? Então, assim, acho que isso não é tão recorrente quanto a matéria quer dizer que é, tá? Bom, vamos lá. Para muitos executivos, subir até o topo da hierarquia corporativa vem com vantagens claras. Escritórios bacanas, salários altos e a capacidade de direcionar a estratégia em tempo real. Também significa que o trabalho nunca está longe da mente. Para o diretor de produtos da Cisco, Jeto Patel, essa realidade se traduz em trabalhar 7 dias por semana, geralmente começando por volta das 6 da manhã e às vezes se estendendo até depois da meia-noite. Ainda assim, mesmo com dias de maratona, Patel insiste que sua versão de equilíbrio só funciona porque ele estabelece limites rígidos. Quero fazer uma pausa aqui primeiro para trazer um pouquinho da realidade do que é o trabalho de um diretor dentro de uma empresa de tecnologia. Isso é importante fazer essa contextualização. Ah, Analistas, engenheiros, ou até mesmo supervisores, coordenadores, têm atividades operacionais, ou seja, tem que sentar na cadeira, né, sentar de frente para um computador, ou até mesmo ir no chão de fábrica e executar atividades operacionais, né? Então, preencher uma planilha, escrever um e-mail com detalhes, elaborar uma apresentação, consertar uma máquina, verificar, né, discutir com as pessoas em reuniões, assim, e anotar quais são os pontos principais que vão ser desenvolvidos daqui para frente. Essa atividade está mais no mid-level, né? Então, são tarefas que exigem que você esteja sentado e fazendo atividades tanto operacionais junto com a mente, obviamente, né? Ah, e a atividade de um diretor? O diretor, ele tá mais para direcionar, né? Então, a atividade dele não tem a ver com operação. Então, ele vai conversar mais com as pessoas, estabelecer relacionamento com as pessoas, orientar. Então, o que que deve ser mais ou menos o dia a dia de um diretor, tá? Eu vou pegar aqui um exemplo, pode ser que eu erre algumas coisas, mas um diretor de produto da Cisco. A Cisco é uma empresa de tecnologia. Então, basicamente, deve se traduzir em várias reuniões, onde ele ouve as ideias de quem está abaixo dele, quem está na gestão dele, e ele direciona essas pessoas do que fazer. Então, olha, apresentam produtos para eles, apresentam estratégias para ele, apresentam quais são os próximos passos de um desenvolvimento de um produto, e ele vai direcionando, olha, para cá tá certo, para cá não tá, eu quero ver mais dados sobre isso. Ele não vai atrás do dado. Ele traz insights do que ele lê, do que ele conversa, do que ele está discutindo com outros stakeholders dentro da companhia ou do mercado e direciona para a equipe dele para que a equipe dele sente a bunda numa cadeira e execute a atividade.
ele tem um trabalho mais intelectualizado, um trabalho mais da mente, como ele diz aqui, tá? Ele precisa estar fisicamente num lugar? Não necessariamente. É bom, porque às vezes essa empresa precisa estar com clientes, então ele precisa tratar com clientes para falar sobre o produto, então ele precisa estar, às vezes, presencial na empresa onde eles estão oferecendo o produto para esse cliente, ele precisa estar dentro do escritório para conversar com o CEO dele, para conversar, para ter esse tato, que é importante também, não apenas no remoto, né, não apenas no virtual, mas essa atividade dele, tá? Então, quando ele fala que ele começa às 6 da manhã, ele não precisa bater o ponto lá na empresa, que ele chega do fretado, bate o dedo do ponto, coloca os EPIs e começa a trabalhar. Ou ele chega de trem, desce, sai da estação, entra no escritório, bate o dedo, pega o cafezinho, senta na cadeira e tem que começar a trabalhar, né? O trabalho dele começa às 6 da manhã com ele pegando o celular e começando a escrever e-mail, né? Ou pegando o celular, começando a chamar as pessoas para entender como que foi o resultado do produto que estava prestes para ser entregue ontem. Então, essa é a atividade, tá? Só quero deixar claro isso para a gente continuar o texto. Só a primeira regra, tá? Aí vamos aí aos limites para o equilíbrio sobre a vida pessoal, tá? Primeira regra, nada de reuniões antes das 9. Então, assim, a gente já sabe que ele não faz reunião antes das 9. Ou seja, das 6 da manhã até as 9 é ele respondendo e-mail. Então, o pessoal vai mandar e-mail para ele, vai mandar apresentação para ele e ele vai dar pitaco se ele achou bom ou não. Se ele também talvez pode olhar a agenda dele, qual que vai ser a agenda do dia, se tem muita reunião ou não. Mas tudo isso ele pode fazer da onde? Do carro, ele pode fazer da cama, ele pode fazer na academia. Então, enquanto ele está andando na esteira, ele pode estar respondendo. Ele pode, logicamente, chegar mais cedo no escritório e fazer isso sentado da cadeira dele, mas ele não tem uma obrigação de bater o ponto. Ele fala que ele começou às 6, mas ele não tem que bater o ponto exatamente, tá? E aí vem, né? A menos que o convite venha do CEO, Chuck Robbins, ou do conselho da Cisco. Essas primeiras horas, antes mesmo do sol nascer, dão a ele o tempo de planejar seus objetivos e focar no trabalho de alto impacto. É o que eu falei, né? Ele organiza as reuniões que ele tem para fazer no dia, responde os e-mails que são mais prioritários, e acho que é importante. Eu vou ler o próximo parágrafo e eu faço o ponto, né? Escolher os problemas de mais alta qualidade, nos quais você quer gastar seu tempo resolvendo, é 90% da batalha, disse Patel a Fortune. Porque a qualidade do problema que você escolhe resolver é diretamente proporcional ao resultado que você terá. E aí eu queria trazer um ponto, né? Ele coordena para o time dele o problema que ele quer resolver naquela manhã. Então, obviamente, problemas que não são relevantes, ele vai deixando para depois. Se alguém levantar a mão, ele responde no meio do dia no WhatsApp, né? Ou no Slack, não sei qual que é a ferramenta que a Cisco usa, mas ele vai respondendo durante o dia aqueles que são de menor complexidade, aqueles que são maiores, ele vai organizando. E legal essa postura, né? Mas ele não, como eu disse anteriormente, ele não tá lá, ele não bateu o ponto 6 horas da manhã dentro do escritório, é, como muitos de nós temos que fazer, para começar a falar que, olha, começa às 6 da manhã, vou até meia-noite, tá? Minha rotina é realmente muito difícil e tal. E lembrando, o executivo muito provavelmente tem uma secretária executiva, tá? Que organiza a agenda dele de viagens, que organiza os relatórios de despesa dele, que organiza a agenda de reuniões, inclusive. Então, muito desse trabalho da agenda também já está previamente realizado, tá? Mesmo com uma agenda praticamente 24 horas por dia, Patel reconhece que o equilíbrio não é estático. Existem períodos da vida em que assuntos pessoais exigem mais atenção. Que bom que ele olha isso. E tudo bem. Por exemplo, antes de sua mãe falecer em 2023, ele passou 8 semanas ao seu lado em hospital, quase sem trabalhar. E aí eu pergunto: quem aqui conseguiu ter 8 semanas livres, tirando das férias, para estar do lado de um parente que está com um problema de saúde, ah, precisando da atenção? Isso só vem com benefícios de ser um diretor. E, muito obviamente, talvez ele tenha trabalhado nessas 8 semanas, tá? Só que ele trabalhou com um ritmo menor, né? Logicamente.
Você precisa encontrar uma maneira de garantir que isso funcione para você. E precisa garantir que as pessoas ao seu redor pensem que isso é aceitável. E você precisa criar esse sistema para si. Não acho que alguém possa criar um por você. E aí é importante, né? Qual que é a responsabilidade dele dentro da família dele? Porque às vezes é um consenso, né? Dentro de algumas famílias, o marido ou a esposa vão ser os responsáveis por trazer ah, o recurso para dentro de casa, enquanto o outro vai cuidar mais dos filhos, da casa. Então, existe também essa contrapartida nessa negociação familiar. Talvez nessa negociação familiar para ele, eh, e aí mais para frente ele vai falar das suas exceções, ele fale para a esposa dele: olha, não fale comigo das 6 da manhã até meia-noite, vai saber. Eu só falo com a minha filha, né? Que foi o começo da matéria lá. Mas cada um faz a sua negociação. Agora, um equilíbrio, falar que isso é um equilíbrio entre vida pessoal e trabalho, não se aplica a todo mundo e não se aplica a todos os núcleos familiares. O trabalho geralmente vem primeiro, mas com duas exceções. Mesmo em semana que Patel trabalha 18, aí, ó, de novo, corrigem o título da matéria. Mesmo em semanas que trabalha 18 horas por dia, ou seja, ele não trabalha todas as semanas, todos os dias, há uma pessoa que pode afetá-lo no trabalho, sua filha de 14 anos. Eu ainda trabalho 7 dias por semana, mas minha filha tem permissão para entrar em qualquer reunião e pedir qualquer coisa. Ela pode simplesmente entrar, disse ele. Ela não precisa bater na porta, ela pode simplesmente chegar a qualquer momento. E é interessante, porque isso talvez seja uma negociação que ele tem lá com o Cisco. Quem aqui trabalha numa empresa onde o filho pode chegar, bater na porta e começar falando? Mesmo quem trabalha remoto, que às vezes tem filho pequeno, tá em reunião e o filho aparece na câmera. Quem é que não passa um ar de não profissionalismo quando isso acontece? Ou então você trabalha numa empresa formal e aí você fala: olha, minha mãe está lá embaixo na portaria que veio falar comigo e eu vou ficar meia hora conversando com ela, porque ela é minha prioridade. E isso acontece com frequência. Quem aqui tem essa possibilidade, né? Então, difícil. Patel adota a mesma postura inegociável para manter sua saúde, mesmo admitindo que sua rotina não é perfeita. Eu realmente sinto que a minha própria saúde é importante e mais importante do que qualquer outra coisa, disse Patel a Fortune. Se você fizer isso direito, então você vai ter capacidade de cuidar da sua família, você tem capacidade de trabalhar. Mas se você coloca a sua saúde em último lugar, acho que em algum momento isso descarrilha muito rápido. A rotina de exercícios de Patel é modesta. Ele tenta se dedicar a menos 20 a 30 minutos por dia. Mas a consistência, mais consistência é seu objetivo final, porque nenhum dia dos negócios é igual ao outro. Há momentos em que em que o meu peso oscila e eu me sinto mal comigo mesmo, disse ele. Então tento me dedicar totalmente. Agora estou em um ponto intermediário. Não estou em uma ótima forma, mas também não estou em péssima forma. Você só precisa garantir que continua se ajustando. Líderes de tecnologia trabalham sem parar, mas trabalhadores querem equilíbrio, né? E aí, falando sobre rotina de exercícios. Meu, como eu falei, não necessariamente ele precisa estar no escritório. Pode ser que 6 da manhã até as 9 ele não vai para o escritório. Ele fica em casa. Ele fica em casa, ele pode fazer exercício de meia hora. Quem aqui tem uma rotina de trabalho onde eu bato ponto 8 horas da manhã para começar a trabalhar, trabalho até 10h30, saio de 10h30, faço academia meia hora, volto 11 horas da manhã, 11h30, e continuo meu trabalho, é, mesmo batendo ponto. Quem é que pode fazer essa pausa, né? E lógico, a gente está falando de um diretor, mas a matéria quer justamente trazer essa, essa relação de que, olha, ele faz isso e ele é um diretor. Você deveria trabalhar mais. Você que está em mid-level, você deveria pensar nisso, se dedicar mais ao trabalho, mesmo com algum equilíbrio com a família, com equilíbrio familiar, mas você devia chegar ao nível dele, de 18 horas por dia, 7 dias por semana. Talvez por isso você não chegue a diretor. E aí vamos lá, né? Líderes de tecnologia trabalham sem parar, mas trabalhadores querem equilíbrio. Para Patel e outros executivos de tecnologia, longas horas são frequentemente uma necessidade. Forte competição, ciclos rápidos de produto e o ritmo de inovação deixam pouco espaço para descanso.
A ideia de equilíbrio entre trabalho e vida pessoal é frequentemente vista como aspiracional e não alcançável. A diretora de Pessoas, Políticas e Propósito da Cisco, Francine Catsoudas, escreveu em 2021. Não há uma separação entre trabalho e vida. O equilíbrio desapareceu anos atrás, defendendo, em vez disso, equipes e líderes empáticos, especialmente quando se trata de saúde mental. Ainda assim, trabalhadores mais jovens podem pensar diferente. O relatório da Work Monitor em 2025 da Randstad descobriu que o equilíbrio entre vida pessoal e trabalho é o principal fator considerado pelos talentos e seus empregados atuais ou futuros. Cerca de 83% dos entrevistados apontam como uma consideração chave, logo atrás de segurança de emprego, com salário em terceiro lugar, com 82%. Na história de 22 anos de estudo, é a primeira vez que equilíbrio de vida supera o salário como atrativo. Da parte dele, Patel é cético quanto a equilibrar tudo, caso seu rigoroso cronograma de trabalho ainda não tivesse deixado isso claro. Para mim, equilíbrio entre vida e trabalho e vida pessoal nunca tem uma divisão justa, disse ele. Sim, lógico, acho que para ninguém tem uma divisão justa, até porque cada um vai ter uma percepção diferente sobre o que é vida pessoal, o que é trabalho. E aí depende de cada negociação que cada um tem de acordo com sua vida. Tem solteiros, por exemplo, que podem se dedicar integralmente ao trabalho e ter pouca vida pessoal, ou mesmo querem ter vida pessoal mesmo estando solteiros e não ligam tanto para o trabalho. Tem pessoas que têm relações onde os parceiros, né, não ligam tanto para esse equilíbrio de vida de vida de trabalho, às vezes até trabalham juntos ao mesmo tempo, né, ali os dois na vida pessoal trabalham, vamos dizer assim, né? Então eles estão compartilhando a vida pessoal também no trabalho, então isso acontece. Tem pessoas com filhos que também têm, mas isso é difícil trazer essa correlação porque cada um vai ter uma percepção. Mas é óbvio que a cada dia que passa, com os ambientes se tornando cada vez mais voláteis e mais rápidos, é exigido mais, as empresas exigem cada vez mais dedicação dos seus empregados em relação ao trabalho do que a vida pessoal. E esse poder de barganha que as empresas têm de fazer com que você abra mão ah, da sua vida pessoal, né, para o trabalho, é muito injusta em muitos dos casos. Porque se você não quiser esse trabalho, tem outras 100 pessoas que querem, né? Se você não quiser esse salário, tem outras 100 pessoas que querem. Então, se você não quer crescer na carreira e você não quer se dedicar 7 horas por dia, 7 dias por semana, você não vai conseguir chegar no cargo de direção. Então é muito difícil, hoje em dia, ter esse equilíbrio, uma vez que existe essa pressão do mercado de trabalho como um todo, em que você se dedique, que você coloque a sua vida pessoal de lado por um momento, para você conquistar o que você quer, para depois aí você, como quando virar diretor, aí você vai ter o seu equilíbrio que você quer, e aí você ajusta, conforme a sua rotina. Mas assim, como resumo, o que eu queria trazer aqui, de fato, é esse diretor da Cisco e outros executivos de outras empresas, eles têm rotinas totalmente diferentes de mid-level, de qualquer outra empresa que a gente conhece. Então, mesmo pessoas que trabalham remoto, empresas de tecnologia, ou pessoas que trabalham na indústria, que são mid-level, a rotina que nós, em geral, temos não se compara à rotina de um diretor, de um executivo. Eles podem fazer os horários deles. A necessidade operacional é muito menor em relação a quem está no mid-level. Então, eles não precisam necessariamente sentar numa cadeira, ficar olhando para uma tela, fazendo uma planilha, fazendo uma apresentação, elaborando estratégia. Eles têm um trabalho muito mais de mente, conversando com as pessoas, relacionando com as pessoas, direcionando as pessoas, que não exige necessariamente estar presente no local ou fazer isso sentado, olhando para uma tela de computador. Ele pode fazer isso com um tablet, ele pode fazer isso através do celular, direcionando isso para as pessoas, em qualquer lugar, né? Ah, então não se compare, né? Entenda como é a sua vida pessoal hoje, entenda o quanto você pode se dedicar ao trabalho, o que que o seu trabalho exige como meta para que você possa conseguir alcançar um novo patamar de carreira, inclusive em relação a projetos que você pode desenvolver, estudos que você precisa fazer para conhecer tecnicamente, ou então comportamentos que você tem que desenvolver
que estão no próximo nível, que você ainda não tem desenvolvido, para que você apresente para sua gestão e mostre que você é capaz. E se dedique a isso, né, para você conseguir. Mas tenha muito claro quais são os seus inegociáveis, né? Então, ah, eu não vou trabalhar depois das 8 horas da noite. Eu tenho minha rotina de exercícios de manhã cedo, eu tenho minha rotina de exercício no final da tarde. Eu não vou deixar de brincar com os meus filhos, no final da noite, né? A partir das 7 horas da noite. Então, coloque inegociáveis. Eu vou ter uma alimentação saudável todos os dias, então, ah, quando eu for pedir marmita no trabalho, eu vou levar marmita para o trabalho, eu vou ter uma alimentação mais saudável. Tem esses inegociáveis que, mesmo com com a sua rotina de trabalho e sua dedicação de trabalho, eh, que ela não tome a atenção disso, tá? Que isso é muito importante para você, pessoalmente. Se você não estiver bem pessoalmente, você não vai conseguir render no seu trabalho. Tá? Bom, essas foram algumas dicas e um pouco do que eu queria discutir com vocês a respeito de, de rotina de trabalho. Bom, essas foram algumas dicas que eu queria trazer para vocês, sobre rotina de trabalho, sobre vida pessoal e vida profissional. Não se compare com diretores executivos. Se vocês quiserem mais dicas de carreira, recrutamento e seleção, coloquem aqui nos comentários. O que vocês acham também da rotina desse executivo? Coloquem aqui nos comentários também. Vamos discutir um pouco a respeito disso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.